Olá! Apresentamos agora o primeiro episódio da série Extensionando, onde iremos abordar o papel da extensão na universidade. Em um bate-papo entre a professora Laís Fraga, da Faculdade de Ciências Aplicadas, FCA, e o professor Sandro Tonso, da Faculdade de Tecnologia, FT, veremos a partir da Política Nacional de Extensão Universitária toda a sua importância, as diferentes modalidades de extensão, como é feito esse diálogo entre a universidade e a sociedade. Enfim, a série Extensionando vem para clarear e nortear o nosso conhecimento sobre esse tema tão amplo, a extensão universitária. Aproveitem! Bom, nós estamos então começando esse primeiro episódio dessa série, para falar da Política Nacional de Extensão. E aí talvez o motivo maior é a gente trazer esse momento que a Unicamp está vivendo de integração entre atividades de ensino e atividades de extensão e talvez um momento também de discutir o compromisso social da universidade, né? Qual é a relação que a universidade tem com os outros setores que não são a universidade. Isso é uma discussão bastante boa, né? E bastante longa, que a gente faz há bastante tempo. E aí a nossa ideia é começar essa série, né, esse primeiro episódio, falando da Política Nacional de Extensão, que é um documento feito em 2012, que foi elaborado pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das instituições de ensino superior públicas do Brasil. E ele é um documento super importante para a gente, por isso que a gente queria compartilhar a nossa perspectiva sobre ele, porque ele é um documento feito a muitas mãos, né? Ele foi feito... Então, os pró-reitores se reúnem nesse fórum anualmente, desde 1987, e discutem o conceito de extensão, as políticas, as ações, né, as prioridades, e essa discussão foi sistematizada nesse documento. Esse documento ele é fruto de um momento de redemocratização do país, que a gente se dispôs a reconstruir as instituições públicas no país e também repensar o compromisso da universidade em relação a esse seu compromisso social. Dessa discussão foram mais de 3 anos discutindo, partiram do Plano Nacional de Extensão, que é outro documento. Esse plano foi reformulado e se tornou a Política Nacional de Extensão. Então ele é um documento que tem pontos da onde a gente pode partir, que acho que cada um pode apresentar a sua leitura, discutir, pensar como que ele faz sentido para as suas ações e práticas de extensão, mas ele é um ótimo ponto de partida. Então tem algo muito importante no plano, né, que é a definição de um conceito. Esse conceito, ele diz que a extensão universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre universidade e outros setores da sociedade. Eu gosto dessa definição porque coloca para a gente a questão que a extensão é um processo de interação. Então eu acho que é bastante importante isso, né? Não há extensão se não há um processo de interação entre o corpo da universidade e outros setores. Eu acho que isso ajuda a definir um pouco, né? É uma interação. E acho que outra coisa importante é que coloca essa interação não como se a universidade não fosse parte da sociedade, né? Então é a universidade e outros setores da sociedade. A universidade já tem muitas relações com a sociedade, diferentes tipos, e tem alguma delas, não são todas elas, que são chamadas de extensão. Então a gente lembra que a gente faz parte da sociedade, por isso a gente está mergulhado em todos os conflitos, problemas e responsabilidades, né? Outra ideia que está colocada nessa definição é um dos preceitos da própria Constituição brasileira, que fala da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E é interessante porque mais do que dizer que ensino e pesquisa devem estar juntos, eles partem da ideia de que não dá para separar. E isso é bastante importante, né? A gente não consegue imaginar o ensino sem pesquisa, não dá para imaginar pesquisa sem ensino, e a extensão faz essa indissociação entre as duas atividades com outros setores da sociedade. Então eu acho que é uma definição bem boa, né? Ela é complexa, precisa ser lida com calma, e a gente vai pegando as várias questões que estão colocadas aí, que são questões importantes para a extensão. Bom, o que a gente talvez se pergunte, né, é como, né, com essa definição, que atividade de extensão, se há modelos, né,
E aí para nós é bastante claro que não há modelos, não há uma cartilha, não há uma receita de bolo, né, que todo mundo comenta, de como fazer extensão. Mas também não quer dizer que seja fazer qualquer coisa. Então o próprio plano, a própria política, né, nacional de extensão nos dá diretrizes. Então são 5 diretrizes, os chamados 5 Is, que ajudam a gente a construir esse projeto caso a caso, na relação específica do território, daquela universidade, daquela comunidade com quem ela vai se relacionar. E o primeiro I, o primeiro dos Is, né, é a tal da interação dialógica, que fala uma coisa muito importante para a extensão, que é como é essa relação com os outros setores da sociedade, né, e como é na base do diálogo. Acho que essa é uma das coisas mais importantes para a gente pensar, criar, reestruturar, avaliar as nossas ações de extensão. Então a gente considera que aquelas pessoas que estão fora da universidade, ela também tem conhecimento, e esses conhecimentos às vezes são atrelados a outros modos de vida, outros modos de conhecimentos, e esses conhecimentos podem, na interação com o conhecimento científico, produzir um conhecimento novo, que é esse conhecimento que a gente precisa para transformar a realidade, né? Então essa interação se dá no nível das pessoas, a gente conversar, conhecer, ir em diferentes territórios, localidades, mas também um diálogo em relação aos tipos de conhecimento e a mistura desses conhecimentos para produzir um conhecimento novo. É legal porque daí isso me volta à ideia da interação. A interação da extensão não é unidirecional, não é a gente levando conhecimento para outros setores da sociedade, mas é estabelecer um processo de diálogo. E diálogo é escuta. Fundamentalmente, diálogo é escuta. Claro que a gente tem o que falar, mas a gente tem muito o que ouvir, né? Então acho que essa ideia da interação dialógica é uma interação que a gente oferece o que a gente tem de melhor, que é atenção, né? Atenção, cuidado, né? Respeito e não a nossa voz. A nossa voz é importante, é legal, mas a gente tem que dar essa possibilidade de ouvir outras pessoas e outros conhecimentos. Então essa interação dialógica é o primeiro dos Is, né? E tem um ponto importante também, quando a gente fala desse diálogo, é de conhecer as organizações de fora da sociedade, né? Então, movimentos sociais, associação de bairro, aonde essas comunidades estão organizadas, né? E daí ali também tem conhecimentos já sistematizados e importantes para a gente. Então, a gente fala dessa necessidade de aliança, né? No nível político, cognitivo, enfim, tudo mais. O segundo I é o I da interdisciplinaridade e interprofissionalidade. E a gente acha interessante trazer esse I, porque não é só a questão de a gente tornar essas atividades interdisciplinares dentro da universidade, o que já é um desafio bastante grande, né? A gente fazer projetos verdadeiramente interdisciplinares, mas é ser interdisciplinar com os outros conhecimentos que estão fora, o que dialoga um pouco com o primeiro I. Então é interessante que o projeto de extensão tem como diretriz ser interdisciplinar e ser interprofissional. E interprofissional também, não precisa ser só as profissões que a universidade forma, mas há outras profissões que não são de ensino superior que também devem estar presentes nesse processo da interprofissionalidade. E a extensão, ela se conecta com problemas, né? Com problemas que a gente vai enfrentar e tentar contribuir na solução. Através desses problemas, a gente percebe que a realidade é infinitamente complexa. Então, essa perspectiva interdisciplinar e interprofissional, ela é um pouco esse reconhecimento dessa complexidade. Então, a gente diz que a extensão combina as disciplinas e as complexidades das diferentes realidades que precisam estar presentes para a gente buscar soluções para os problemas que enfrentamos. É legal porque quando a universidade sai de si, sai dos seus muros, das suas cercas e passa a encontrar a realidade complexa, né? É muito bacana porque a gente não consegue mais ver uma árvore como biologia ou como... Não, a árvore é árvore e a gente pode ter todas as profissões, todas as disciplinas que olham para esse elemento ou como olham para um movimento social ou como olham para uma realidade política de um local e todas elas têm o que dizer, ajudam na compreensão e ajudam, portanto, na solução das questões. Então aí acho que está essa questão da interdisciplinaridade e interprofissionalidade, como trazer os problemas para dentro da universidade ou levar a universidade até os problemas e esse conjunto de disciplinas e profissões ajudar na compreensão e na resolução das questões.